Como pode um jogo que fez tanto sucesso no seu lançamento, que conseguiu quebrar diversos recordes, foi recorde de pré-download, recorde de download, recorde de dinheiro feito em um mês, conseguiram ganhar jogo do ano, conseguiram atrair um público que nem era desse gênero pra dentro do jogo, e hoje em dia, quando você pega pra ver, simplesmente é um dos jogos mais odiados que a gente tem disponível no mercado? Eu tô falando, claro, do Genshin Impact. Hoje a gente vai conversar um pouco e falar sobre como o Genshin Impact passou de um jogo extremamente amado para um jogo odiado. Então, primeiro de tudo, a gente tem que falar sobre o lançamento do Genshin Impact. Ele sim foi um jogo muito impactante, ele quebrou recordes de pré-download, recorde de download, recorde de pré-registro, recorde de tudo que você pode ter imaginado. Só que ainda assim o lançamento do Genshin Impact ele foi um pouquinho conturbado, justamente porque no começo do jogo, caso você não tenha participado desse lançamento, não foi um começo de jogo tão genial assim. Justamente porque as pessoas estavam muito hypadas para jogar o jogo, e eu diria que aí, basicamente, 7 a 14 dias as pessoas já tinham feito, entre aspas, tudo que tinha pra fazer no jogo. E a Royalverse falou que eles iam demorar muito pra trazer atualizações grandes pro jogo, com evento, esse tipo de coisa. Então isso, no começo, afastou muitas pessoas do Genshin, fazendo com que ele perdesse uma grande parte do público dele logo nos primeiros meses. Só que pra sorte do Genshin Impact e azar de todo o resto do mundo, a pandemia chegou. A pandemia foi maravilhosa pro Genshin, só que pra todo mundo que sobreviveu a esse período aí, cara, a gente sabe que foi horrível, foi um período muito podre. Mas o Genshin Impact se aproveitou disso, obviamente, e justamente por as pessoas terem que ficar fazendo home office, estudando em casa e diversas coisas em casa por conta da pandemia, foi aí que o Genshin Impact realmente cresceu de verdade. Porque, pô, as pessoas estavam em casa sem muita coisa pra fazer, tinha pessoa que não tava trabalhando porque perdeu emprego, ou até mesmo pessoas que não estavam estudando porque a escola não tinha suporte a home office, esse tipo de coisa. E aí as pessoas queriam alguma forma de se entreter estando em casa. Foi aí que o Genshin Impact, cara, começou a fazer suas atualizações um pouco mais frequentes, começou a investir um pouquinho mais em marketing, começou a atrair um público novo pro jogo deles. Porque no começo, a rapaziada que estava indo jogar Genshin Impact era, querendo ou não, mais aquela parte da comunidade de jogos gachas. Mas conforme o tempo foi passando, até mesmo quem estava de fora dessa comunidade, como por exemplo youtubers grandes, tipo o Hakim, vocês sabem, né, mano? Vocês conhecem o Hakim, vocês sabem que ele, tipo, não é dessa comunidade de jogo gacha, então ele estar vindo para um jogo sem ter sido pago para isso é uma parada bem fora da curva, bem fora da realidade. E foi aí que a Royalverse, que na época era chamada de MiHoYo, deu seus primeiros passos e pôde começar a ver a luz no fim do túnel pro seu jogo. E foi nesse momento que a Royalverse viu a oportunidade deles de brilhar novamente, começando a trazer algumas atualizações um pouco mais interessantes, expansões do mapa, eventos interessantes, começaram a trazer personagens cada vez mais e mais desejados, e a galera começou a ficar fidelizada no jogo, justamente porque agora ele era um jogo ali gacha que você podia jogar totalmente de graça, com atualizações constantes, uma história relativamente interessante para a época. Então, o pessoal tava realmente ficando interessado em jogar o Genshin Impact, mesmo que as pessoas não necessariamente gostassem desse gênero de jogo gacha. Aí chegando mais ou menos lá pro meio barra fim da pandemia, as pessoas já estavam voltando a andar na rua, as coisas já tinham aberto de volta, a Royalverse olhou para aquilo e falou: ok, acho que é o nosso momento de dar um próximo passo. E eles começaram a investir pesado em marketing. Obviamente a gente aqui do Brasil sabe muito bem o quanto que eles investiram em marketing, mas pode ter certeza que em outros países eles também investiram tão fortemente assim em marketing. Pra gente aqui do Brasil acaba sendo uma parada meio tipo, assim, que a gente fica espantado, justamente porque não temos muitas empresas que fazem isso com os jogos aqui no Brasil, né? Geralmente a gente não tem o tanto de marketing que a Royalverse tem, mano. É evento, é cartaz, lembro que teve evento na praia, teve evento em um monte de lugar diferente que a Royalverse fez. Então, querendo ou não, eles fizeram muito bem nessa parada do marketing, principalmente aqui no Brasil. Então, finalmente chega o fim da pandemia, algumas pessoas voltam a trabalhar, voltam a fazer as coisas que faziam normalmente, as coisas voltam ao normal, né? O mundo volta ao normal. Só que nesse momento, a Royalverse já tinha colocado o seu plano em prática. Ela já conseguiu fidelizar grande parte dos jogadores que vieram justamente por conta da pandemia, e por mais que alguns jogadores acabassem saindo do jogo justamente nesse momento por conta que acabou a pandemia, elas não precisam mais ficar em casa, a Royalverse continuou trazendo algumas atualizações interessantes. Só que é aí que começa, eu diria que, o ponto negativo do Genshin Impact. Durante a pandemia e durante o início do Genshin Impact, a Royalverse costumava ouvir, mesmo que pouco, os seus jogadores. Então as pessoas estavam ali tendo aquela falsa sensação, aquela falsa ilusão de que a empresa ouvia sim os jogadores e que trazia as atualizações que a gente pedia, trazia as coisas que a gente pedia, e até então tudo certo. Porém, com o fim da pandemia, a Royalverse começou a ficar um pouco mais distante do público, vamos colocar dessa maneira.
Então aquela mesma empresa que antes parecia ouvir os jogadores e dar uma atenção para a comunidade começou a ficar um pouco mais afastada da comunidade. Só que nesse momento ela não precisava mais se preocupar, afinal de contas você já estava viciado no jogo. Afinal de contas, se você não logar hoje e não fizer sua diária, você vai perder suas 40 gemas ou até mesmo a sua bênção da lua que você gastou seu tão suado dinheirinho para colocar dentro do jogo, você vai perder seus recursos e talvez, quem saiba, seja aquele tiro que vai ficar faltando para você poder pegar aquele seu tão sonhado 5 estrelas. E foi aí que a Royalverse conseguiu te fisgar, porque agora você já dedicou meses, dias, semanas, quem sabe até mesmo anos dentro desse jogo e você não vai querer largar ele justamente porque você já investiu um tempo colossal, você já leu todas as linhas de diálogo que tinha para você ler, você tá só ansioso agora esperando pela próxima região e esperando pela expansão da história. No meio disso tudo, a gente teve diversas polêmicas por parte da Royalverse, como por exemplo aquela do primeiro aniversário, justamente porque, cara, eles não ouviram a comunidade, não melhoraram as recompensas e todo mundo ficou pá. Então, naquele momento, a Royalverse já tava mostrando as garrinhas dela. E, cara, foi daí pra pior, a gente pode dizer. Era cada atualização, cada dia que passava, cada semana que passava, parecia que a Royalverse jogava mais cocô na cara dos jogadores e da comunidade. Parecia que ela não ouvia a gente de forma alguma, parecia que ela não fazia nada pra melhorar o jogo, que o jogo tava estagnado, a gente tinha que ficar esperando muito, muito tempo pra chegar alguma coisa nova. Principalmente naquela parte de Inazuma ali, que eu tenho certeza que, cara, se você jogou o começo de Inazuma ali, mano, você deve ter surtado, arrancado seus cabelos, você deve ter ficado muito, muito, muito puto com o jogo naquela época, porque o jogo simplesmente não tava mais divertido, você só tava jogando porque você tava viciado. Então esse período aí sombrio no Genshin Impact aí que a empresa simplesmente não ouvia a comunidade, jogava merda na cara deles e os fanboys simplesmente engoliam essa merda e falavam obrigado dona mãe Royo, simplesmente durou por um tempinho, até o lançamento do Honkai Star Rail. E cara, esse lançamento do Honkai Star Rail, ele foi um dos lançamentos já feitos. E eu digo isso justamente porque uma grande parte da comunidade do Genshin tava muito puta com esse lançamento. Porque, tipo assim, pô, eles vão lançar outro jogo, mas o nosso jogo que tá aqui há não sei quanto tempo não tá recebendo melhoria, não tá recebendo atualização. E aí, o que a gente vai fazer agora? E aí, não tô gostando disso não. Vamos sabotar o lançamento do Honkai Star Rail. E foi aí que eu acredito que lançou a primeira intriga entre os próprios jogos da Royalverse, em que a galera do Genshin Impact simplesmente odeia a galera do Honkai Star Rail. Pelo menos uma parte da comunidade. Simplesmente porque o Honkai Star Rail existe. Não tem nenhum motivo, é só porque Star Rail existe. Então, tem briga de Genshin com outros jogos, mas tem briga de Genshin com o jogo da própria empresa, o que é um tanto quanto engraçado por parte da comunidade. Eu sempre vejo isso e eu fico dando risada. Então as coisas foram acontecendo, Honkai Star Rail foi um sucesso, a comunidade não teve muito sucesso no seu boicote, então, acontece, né, vida que segue, mas o Genshin Impact continuava a piorar mais e mais e mais. Isso porque muitas das melhorias que o pessoal queria há muito tempo no Genshin Impact chegaram primeiro no Star Rail. Então a galera ficou muito, mas muito pé da vida quando isso aconteceu. E o que deu mais motivo ainda pro Genshin Impact ser mais e mais odiado. E depois, cara, eu acredito que só foi piorando. Foi a Royalverse se metendo em mais e mais polêmica, depois teve a polêmica mais recente aí sobre a apropriação cultural, teve polêmica sobre racismo, teve polêmica sobre não sei o que, tiveram diversas e diversas polêmicas dentro da própria Royalverse, dentro do Genshin, dentro da comunidade, teve treta de youtuber que consequentemente mancha a imagem do jogo também. Então, cara, foi tanta coisa acontecendo, tanta polêmica, uma atrás da outra, que não dá nem pra gente classificar aqui em ordem cronológica, até porque, cara, eu nem lembro qual foi a ordem cronológica que tudo isso aconteceu. Eu me perdi em algum momento ali, entendeu? Mas o fato é que nesses anos aí que o Genshin Impact existiu, basicamente a empresa foi só tomando decisão errada atrás de decisão errada, foi fazendo muita merda, foi tiltando muito a comunidade, o pessoal foi ficando bravo, a gente teve diversos lançamentos de jogos aí que até tentaram bater de frente com o Genshin pra tentar destronar ele, nesses momentos aí de decadência, né, vamos colocar dessa maneira, que o Genshin tava sofrendo, mas um deles infelizmente teve sucesso, mas recentemente a gente teve o Twin Waves, que a gente pode dizer que na real foi um sucesso, assim, não tirou a galera do Genshin, mas conseguiu se provar um jogo à altura. E daí pra frente as coisas foram só piorando, tiveram diversas polêmicas, como eu já falei, e justamente por conta de tantos erros da Royalverse, tantas vezes que ela não ouviu a comunidade, tantas vezes que ela tomou alguma decisão que simplesmente irritou completamente, seja quando eles trazem alguma coisa pro Honkai Star Rail, mas não trazem pro Genshin, como por exemplo 5 estrelas de graça, que hoje em dia, né, chegou, né, mas na época foi uma polêmica aí que deixou a galera muito pá da vida, e enfim. A Royalverse só foi cometendo diversos erros com o jogo dela, um atrás do outro, e mesmo assim grande parte da comunidade não abandonou o Genshin Impact por
provavelmente estarem viciadas no jogo e simplesmente não conseguirem mais parar de jogar ele. Eu acredito que essa é a grande realidade de algumas pessoas por aí, mas eu sei que algumas pessoas também conseguiram parar de jogar, ou algumas pessoas não são viciadas, simplesmente não param porque querem acompanhar a historinha, porque tá legal, enfim, seja lá qual for o motivo. A real é que Genshin Impact passou de um jogo extremamente amado para um jogo odiado, justamente porque a empresa não dava a atenção que o jogo realmente merecia. Parecia que a Royalverse tinha um filho favorito, e a gente pode até dizer que tem, que é o Honkai Star Rail, mas as coisas hoje em dia elas estão melhorando um pouquinho. Parece que com o lançamento de Natlan a comunidade ficou um pouco mais contente com o jogo, algumas melhorias foram feitas e o jogo tá, não vou dizer numa crescente, mas ele tá melhorando. Se ele vai melhorar por muito tempo, eu já não sei dizer. Afinal de contas, a gente nunca sabe qual que vai ser a próxima facada que a mãe Roya vai dar na gente. Então a gente só tem que esperar e ver o que vai acontecer. Mas, no fim, o Genshin Impact é um jogo, querendo ou não, bom. Eu, particularmente, não gosto de Genshin Impact hoje em dia. Eu já enjoei, pra mim o jogo já não é mais divertido. Mas não dá pra negar que Genshin Impact é um jogo bom, que faz um grande sucesso, tem uma comunidade grande, por grande parte também ela é tóxica, mas, enfim, fazer o que acontece, né? Tem uma comunidade ali relativamente ativa, tem muita gente jogando, é um dos maiores, aliás, eu acho que é o maior jogo mobile ainda hoje em dia que a gente tem disponível. Talvez perca para um Honkai Star Rail, mas às vezes ganhe, mas às vezes perca. Mas eu acredito que Genshin acho que é o maior mesmo que eles têm hoje em dia, no mobile. Se eu tiver errado, você corrige nos comentários. Você fala, não, não, tá, o jogo tem mais gente jogando. Aí você, né? Mas lembrando que eu tô falando de mobile só, né? Não vai falar, não, é Counter-Strike tem mais gente jogando. Mas aí é óbvio, né? League of Legends tem mais gente jogando. Mas aí é óbvio também, né, pô? Então, para concluir e resumir tudo, Genshin Impact passou de um jogo extremamente amado porque ele lançou numa época muito boa, lançou ali na pandemia, tinha muita gente em casa, tinha uma comunidade ali extremamente carente de alguma coisa para fazer, e depois ele foi declinando, simplesmente porque a empresa parou de ouvir a comunidade, começou a tomar diversas decisões ruins e começou a fazer muita merda no jogo. Mas, por fim, hoje em dia parece que o jogo tá melhorando, se ele vai continuar nesse caminho da melhora, só Deus sabe, mas esperamos que sim. E antes da gente finalizar esse vídeo aqui, eu quero lembrar vocês das duas patrocinadoras que a gente tem aqui no canal. A Rei dos Coins, onde você pode caixar até mesmo no seu querido Genshin Impact com muito mais desconto. Você vai pagar muito mais barato do que se você fosse caixar por dentro do próprio jogo. E também eu quero lembrar vocês da App Gallery. Lá na App Gallery é uma loja de aplicativos normal, igual a sua Play Store aí, onde você pode baixar os seus joguinhos e só de você baixar a App Gallery você me ajuda. Além disso, se você for caixar em algum jogo mobile pela App Gallery, você ganha até um bônus de 20% utilizando as moedinhas da Huawei. Então, baixa a App Gallery aí e ajuda seu mano Banana. E no geral, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem bem, até o próximo e fui.